dá um passo pro lado, escorrega no tapete. E realmente foi assim, teve esse boom pela novidade, né? O pessoal queria testar e tal, mas realmente, cara, ficou meio que isolado por umas tech demo, uma coisa assim de olha que legal que dá para fazer, mas depois disso acabou, É, né? porque Não, o que, tipo, tem o extensor para você colocar no controle de Nintendo Wii, que virava realmente o cabo, o taco de golfe. O que o cara vai fazer isso com aquilo hoje em dia, por exemplo? Então, o cara vai ter que puxar aquele mesmo jogo, Mario Golf lá, e jogar aquele jogo lá, porque ele não tem utilização para aquilo ali. A não ser que o cara vai utilizar ele no lugar para jogar o Star Wars, no lugar do sabre de luz ali e tal. isso Mas foi o quebrar a único TV, lustre. que resistiu, mas aí também é mais pro pessoal que faz umas streams às vezes, pessoal de streamer e tal, que montam aquilo, tem toda uma paradinha para tu montar para usar aquele sabre de luz naquele joguinho de música lá, né? Poder ver tem uma câmera por trás do jogador e uma parede, é todo um esquema para tu conseguir é, streamar aquilo de uma forma legal, né? Que daí fica parecendo que tu tá dentro do jogo, né? Fala galera, hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico. Então, não sei se você lembra da época que todo mundo tinha aquelas guitarrinhas para jogar. Guitarrinha de plástico para jogar Guitar Hero. Exatamente. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema de gadget e essas modinhas que tiveram. Não só gadget, mas as modinhas, né? Exatamente. As modas passageiras que a gente teve no mundo dos games. Então, claro, começando pela guitarrinha de plástico, né? Guitar Hero foi um jogo assim que eu não tive guitarrinha de plástico, eu pegava e virava o teclado e usava o teclado de. Mapeava os botões, né? Era triste, cara, mas jogava Guitar Hero no teclado porque não tinha guitarrinha, mas tinha muita. Virou uma febre essas guitarrinhas na época do Guitar Hero. Tinha bastante gente. E até evoluiu depois no Rock Band, né? Tinha bateria, tudo, né? Tinha vários microfonezinhos, tudo para ser mesmo um astro de rock, né? Acabaram surgindo jogos que utilizavam controles diferenciados, então tinha tamborzinho, teve um jogo de japonês, se eu não me engano, que era uns batuques assim. Então também ficou famoso na mesma época do Guitar Hero. Então tinha 5 tamborzinhos, você tinha que tocar na sequência lá. Então hoje o nosso tema é sobre essas modinhas. Além da guitarrinha e também da guitarrinha, mas qual assim que mais passou pela tua timeline na vida, Dave? Cara, acho que eu não cheguei nesse da guitarrinha Rock Band, não me pegou, não usei nem a guitarrinha, nem nenhum outro desses gadgets ali. Acho que teve essa febre do tapetinho lá de dança. Teve uma febre também, acho que foi Bem lembrado. um pouco mais afetado até pelos arcades lá, né? Uhum. Mas você me falou que não, né? Do Rock Band não chegasse a ter, né? Nem Não, não. Na verdade, dessas coisas de esse controle diferenciado dessas modinhas, eu não cheguei a ter nada, eu acredito. Eu acompanhei, tinha um amigo que teve não só a guitarrinha, teve aqueles que utilizavam bastante no Xbox que ele acompanhava o movimento, que tinha joguinhos de.
Kinect. Isso, Kinect. E aí você dançava, ele conseguia identificar o teu posicionamento para te pontuar nos jogos de dança lá, então. Mas eu não tive, acompanhei bastante gente que tinha. Tinha um. No primeiro Nintendo. No primeiro Nintendo. Na época do Nintendo Wii, teve jogos de golfe que Teve tinham. esse controle de movimento, né? Que era o Wii, o PS Move e o Kinect, né? Isso. Então. Foi coisa assim que bastante desses jogos trouxeram no. Foi um auge na época dos jogos que explodiu. Então, o que eles podiam trazer de controle inovador ali, eles traziam, né? Então, a gente não tem isso hoje em dia. Falando até nesse ponto, né? Porque que a guitarrinha, vamos voltar lá na guitarra, né? Por que ela sumiu do mercado, né? Porque que Uhum. Isso é uma coisa assim que no meu ponto de vista, eu acredito que sumiu porque não teve. Antes era um hype mais centralizado para aquela época, sabe? Então era uma coisa onde todo tipo de controle era algo inovador. Até tem um streamer do YouTube, o Calango, e ele joga uns jogos diferentes com. Aliás, os jogos com controle diferente. Tipo, ele faz controle na bolacha de traquinas, ele faz. Então, hoje em dia a gente não tem isso de inovação. Tem alguns streamers que utilizam controles diferentes para jogar os jogos que estão na coisa, mas não tem um marketing para ter. No Japão ainda tem alguma coisa. tem. Mas eu acho que ali foi mais uma saturação, né? Muito lançamento, o pessoal jogando, precisando de muita coisa, além de que tinha um custo alto, né? Para ter esse periférico, né? E aí o espaço, né? Hoje a gente tem um controle, né? Um controlezinho aqui, pequenininho, né? Cabe na mão. Aí tu tinha que guardar uma guitarra que, que não dava nem para deixar na mesa, né? Ou até mais, né? Uma mini bateria lá toda. Então é muito espaço, né? Precisa muito espaço, precisa muito. Quem precisava de uma. Imagina quem fosse jogar o Rock Band com todos os coisinhas, quanto que ia gastar, né? Uma guitarra, uma bateria, um baixo, vários controles diferenciados ali para poder jogar só um jogo, né? Até apesar que tem esse caso de streamers que jogam jogos com controles diferentes, mas quem comprou uma bateria lá de Rock Band, a princípio só jogaria Rock Band com ela, né? Então era um custo Exato. elevado para um único jogo, né? O cara teria que ser aficionado daquele tipo de jogo e ter lançamento para acompanhar, né, para continuar utilizando aquele jogo. Então, e como você falou também, tem o custo elevado para adquirir e também para produzir, apesar que para produzir tinha várias empresas que, assim como produzem controles genéricos, né? Então também tinha empresa para produzir. Mesmo assim não era tão barato, né? Mas ainda era uma época assim que o jogo em si era mais barato do que hoje em dia. Se você comprar o jogo hoje em dia, vamos botar na faixa que está saindo aí de R$ 399, mais um controle específico que não vai sair barato, vai sair na faixa vamos botar uma guitarra para uns R$ 500 por aí, uma guitarrinha para. Então vai acabar torrando aí uma faixa de R$ 800 mil só para jogar um jogo atual com um controle específico para aquele jogo. Então é
uma moda cara, mas na época era uma coisa assim que fez bastante sucesso, né? Teve um apelo grande de se tornar um rockstar, né? A pessoa se sentir lá o, o guitarrista, o baixista daquela banda famosa lá, com a guitarrinha de controle, então dava aquele sentimento da pessoa ser o astro do rock. Então eu acredito que isso trouxe uma sensação para. Eu gostava de jogar mesmo porque eu não tinha guitarrinha. Eu gostava de jogar o joguinho o Guitar Hero, acho que foi o 3 que eu joguei. Mas eu jogava no teclado, eu pegava e virava, como eu falei, ele virava ele como se fosse a guitarra e eu utilizava para fazer a sequência das músicas ali. Então era agradável de jogar. Então eu acredito que seria bem mais agradável também com controle específico. Mas é essa barreira da entrada, né? De ter que ter ter que ter esse gadget ali, no caso até do guitarreiro, como tu falou, dava para jogar ali, mas acho que era, no caso da bateria era um pouco pior, né, apesar que também poderia mapear ali no teclado, mas perdia muito sentido, né, tu ter que, em vez de usar, fazer a bateria ali, apertar um botão, né, e aí meio que acabou por isso, né, acho que o pessoal meio que é muito caro, tem que ficar mandando manutenção, aí passou a novidade, o pessoal também diminuiu, né? A hora que a novidade acaba, dá aquela baixada e como tem menos gente produzindo, vai ter um preço mais elevado, enfim, acaba tudo contribuindo para essa modinha passar, né? Hoje em dia ela é uma relíquia, né? Porque tem. Claro, tem. Se eu pegar e procurar no YouTube, ainda tem gente jogando Guitar Hero hoje em dia, como qualquer outro jogo. Então. Não é porque o jogo envelheceu que a pessoa vai deixar de jogar, ou ainda mais nesses casos, a pessoa tem uma guitarra parada lá, é lógico que ela vai querer utilizar, né? Fazer uso, a não ser que realmente é uma coisa que virou item de objeto de. Como é que fala? Virou penduricalho do quarto gamer. O cara botou lá. Decoração, né? Virou decoração. Virou decoração do quarto, porque. Mas senão era uma coisa assim que. Hoje em dia eu ainda vejo, né? Até. Faz. Deve fazer uma semana mais ou menos eu vi um rapaz lá batendo um recorde de jogo e era justo no Guitar Hero. Então, lógico que a pessoa tem lá, vai querer fazer uso, né? Se eu tivesse uma bateria, volta e meia, puxar ela para ali, que seja só para dar uma esparecida, tocar uma É que música tudo lá, tá? vai se deteriorando, né? Então, tipo, o teu console que tu tinha para jogar, às vezes já não funciona mais, tem que dar manutenção no console. É, o próprio controle ali, né? Ou seja, a bateria ah, ou a guitarra, né? Vai se desgastar também com o tempo. Então, isso não vai se renovando, acaba dando esse problema, né? Uhum. E teve bastante coisa, né? Não só a guitarra, como você falou, teve da bateria, teve do. É, bastante itens de banda que acabaram sendo utilizados. É, jogos que ficaram famosos também que utilizavam, principalmente na tecnologia do Nintendo do Wii, do Kinect, jogos de cortar objetos, de esquivar de objetos. Então eu acabava utilizando esses gadgets ali Categoria daí, né? Dos movimentos, né? Do Wii, o Kinect e o PS Move, né? Vai Isso. seguir os Aí movimentos da pessoa, né? é,
Então, mas também foi na. Não vou dizer que foi na mesma época, foi um pouquinho depois desse período das guitarras e Guitar Hero Acho que Rock Band. começou com o Wii, né? O Wii trouxe o. Isso daí Eu- seguia só o movimento daquele controlezinho do Wii, né? Isso, teve. Ele foi o primeiro, né? Logo foi. Daí até foi um monte de gente que não jogava que entrou na área dos games com o Wii, né? E muita discussão, né? Ah, quem joga com o Wii não é gamer raiz, né? Não é true gamer e tal. Que eu acho uma bobagem, né? Mas Era um preconceito, porque assim, a tinha pessoa que muita nunca gente. pegou um controle na vida e tava lá jogando golfe, jogando tênis, né? Exato. Então, era um pouco de preconceito que existia na época. Então, eu mesmo tive um pouco de preconceito com o Kinect, que eu via o pessoal dançando lá, eu achava esquisito, sabe? O pessoal tem que fazer as posições iguais lá para poder executar o movimento de dança, então eu até ficava dando risada do meu amigo jogando lá, geralmente jogava com a minha irmã. Eles utilizavam aquilo ali mais como exercício físico do que como jogo, mas É, é, mas acaba sendo um jogo, né? Então não vai discriminar a pessoa por estar jogando com o Wii ou alguma coisa em que ela não é gamer, né? é, é que, Mas é que tinha esse preconceito, que o gamer era o cara cidadão lá, sedentário, controle na mão e tal. Então, pra você ver alguma coisa diferente, o cara de pé jogando golfe, jogando tênis, dançando, tocando guitarra, esquivando de objeto, então você tinha um pouco de preconceito. Para, como é que eu sou gamer, tô aqui sentadão, com a pizza escorrendo na barriga e o cara lá tá fazendo movimento e tal. Então eu tinha um pouco desse preconceito na época. Então, como eu falei, também tive um pouco disso, então era um preconceito pela novidade. Então era uma coisa assim que não, era um pouco difícil de aceitar para a época. Mas que é uma coisa que realmente era coisa da mentalidade da época. O pessoal acabou gerando esse tipo de preconceito porque era muito diferente do habitual. Então acabou com esse pensamento de que a pessoa não era um gamer de verdade, porque como é que o cara tá jogando um game de verdade? O cara tá lá de pé com um taco de golfe de controle na mão. Então, não é assim que funciona, né? Não tem que apertar X, tem que apertar quadrado, não é assim que funciona o jogo de golfe. Então, esses gadgets saíram para imitar o que seria a vida, como seria ele na vida real, né? Um pouco dessa imitação do que seria de verdade essa experiência, né? eu acho que daí foi a deixou de ser utilizado porque ele meio que não tinha uma precisão, né? A tecnologia da época não era tão precisa. Então fazia um movimento lá, ele não pegava 100% do teu movimento, gerava frustração, né? Fora o cansaço, da pessoa queria jogar, sei lá, a gente joga aí 6 horas durante o dia, 4 horas que seja, né? No final de semana, ou às vezes mais, e não dá para jogar 6 horas pulando na frente da tela, né? Além de que, em alguns casos, como o Kinect e tal, precisava ter um mínimo de espaço, né? Não dava para jogar num quarto muito pequeno, tinha que ter uma distância certa da tela, era para jogar na sala. Então, foi ali que começou a meio que morrer essa modinha, né? Do pessoal É, se cansar de jogar. Aí os jogos também, né? Para utilizar essa mecânica de movimento também tinha que ser bem desenvolvidos para isso, né? Então acabava que poucos jogos que tiveram uma mecânica boa, né? Tem aquele um lá do lightsaber lá que tem que ficar cortando as coisinhas no ritmo da música e tal, que meio que deu um boom também e foi
legal de utilizar essa tecnologia, mas não teve nada muito. Até porque geralmente a gente quer que os personagens do videogame façam coisas extraordinárias que a gente não vai conseguir fazer na vida real, né? Então, Sim, vou dar um pulo aqui, um salto diferenciado, alguma coisa, ou rolar uma cambalhota no Kinect não vai dar para fazer, né? Não vai ter espaço é. para fazer isso na tua sala, né? E nem tu vai fazer, né? Vai se machucar ainda tentando imitar alguma coisa lá do videogame, né? O cara vai dar um passo pro lado, escorrega no tapete. E realmente foi assim, teve esse boom pela novidade, né? O pessoal queria testar e tal, mas realmente, cara, ficou meio que isolado por umas tech demo, uma coisa assim de olha que legal que dá para fazer, mas depois disso acabou, É, né? porque Não, o que, tipo, tem o extensor para você colocar no controle de Nintendo Wii, que virava realmente um cabo, um taco de golfe. O que o cara vai fazer isso, com aquilo hoje em dia, por exemplo? Então, o cara vai ter que puxar aquele mesmo jogo, Mario Golf lá e jogar aquele jogo lá, porque ele não tem utilização para aquilo ali. A não ser que o cara vai utilizar ele no lugar para jogar o Star Wars, no lugar do sabre de luz ali e tal. isso Mas foi o quebrar a único TV, lustre. que resistiu. Mas aí também é mais pro pessoal que faz umas streams, às vezes, pessoal de streamer e tal, que montam aquilo, tem toda uma paradinha para tu montar, para usar aquele sabre de luz naquele joguinho de música lá, né? Poder ver tem uma câmera por trás do jogador e uma parede, é todo um esquema para tu conseguir é, streamar aquilo de uma forma legal, né? Que daí fica parecendo que tu tá dentro do jogo, né? É, que até combina ali com os óculos VR, né? Que também é um outro item de modinha que também deu uma desaparecida, né? Apesar de que ele ainda tá um pouco aí na moda, mas os óculos de realidade virtual também deram uma sumida, né? Agora que você tocou no assunto, realmente, deu uma parada. Às vezes lançava algum jogo, já tinha. Alguma coisa aconteceu com a câmera. Ela tá aqui ainda. Voltou. Problemas técnicos, pessoal. E, mas ainda tinha alguma coisa de. Como é que eu vou explicar? Utilização, né? Agora, hoje em dia, não vejo muito. Não sai. Jogos em seguida, assim, com o VR. Não tem uma Então, grande lançamento assim, né? Lançamentos em massa, assim, sequenciais de jogos para VR, né? São sim. jogos pontuais que tem uma experiência de VR, muitos jogos memes, assim, apesar de ser joguinhos legais, divertidos, mas joguinhos. Não é os AAA, né? São os jogos mais. Jogos Que nem de aquele de espada brincadeira. que saiu, que é. Tem uns joguinhos lá, tipo VR Chat, que é. Não o VR Chat em si, mas uns outros que é. É meio que assim, tu usa o VR, tem uma salinha ali que também não tem muita necessidade de ter o VR, tu pode jogar tranquilamente no normal ali, né? Mas é quase um tabletop simulator, assim, que tu colocaria o óculos, ficaria com uma imersão um pouco melhor, de poder olhar para um lado e para o outro, mas no fundo acaba cansando, né? Então, novamente, é mais um gadget pesado, a resolução não era tão alta, pelo menos até tempo atrás ali, não sei como é que tá hoje, mas não era aquela resolução, era muito melhor ter um monitor ali com 4K ou até 1080 do que usar o óculos VR que ele ficava grudado no teu olho, tu via todos os defeitos, então, além de ser pesado na tua cabeça e tal, cansar, né, ter que ficar mexendo a cabeça de um lado pro outro, fazer um monte de coisa, então, tudo isso Espaço, né? vai. O cara tá dentro do jogo,
Aí o cara acaba dando um passo em falso. Quantos vídeos que eu já vi do cara quebrando TV, dando com a canela na mesinha, porque deu um passo no VR. Então, assim, precisa de todo um aparato, espaço para você não se machucar, para não quebrar alguma coisa. Já, já vi joguinho de luta que o cara pega, dá um socão assim e acaba acertando bem a TV que o cara tá Certa jogando. TV, Né? então isso tudo dificulta, né? O pessoal quer trazer uma imersão e tal, mas acho que ainda é complicado, né? A gente tem pouco espaço, a gente tem é, a precisão das coisas ali também não era tão alta, tudo contribui para a frustração e o pessoal acaba abandonando, né? E como a gente falou, os jogos também têm que estar adaptados para essa nova tecnologia, assim. Não tem o que jogar, né? Então o pessoal acaba morrendo, essa modinha aí também. E saindo um pouco desses gadgets aí, entrando na parte de colecionáveis. O que você acha desses jogos que tem Toys to Life, que tenta trazer os brinquedos pro Cara, físico pra dentro do jogo, tipo Lego? é meio. Tem uma opinião meio dividida ali, né? A, a princípio, deveria ser um jogo só para quem coleciona, né? Mas aí acaba que outras pessoas vão querer jogar e tal, e eles não têm como desbloquear aquilo sem o bonequinho físico, né? Então, beleza, a pessoa está colecionando e ele utiliza aquilo lá dentro do jogo, né? É uma ideia legal até, eu acho super interessante tu poder comprei alguma coisa aqui, um bonequinho para coleção e vou usar ele no jogo. Ou o Pokémon tinha muito, que daí não era exatamente nessa linha, mas o Pokémon tu podia comprar um booster ou um deck ou qualquer coisa, tu comprava, ganhava um código, tu colocava aquele código lá dentro do jogo e ganhava a versão digital dele, né? Então, essa é uma parte que eu acho legal, mas acho que esse caso desses brinquedinhos deveria ser mais nesse sentido do Pokémon, que o Pokémon, apesar de ter poder. Aí eu comprei o físico e eu automaticamente ganho dentro do virtual, eu também poderia ganhar ele só no virtual, né? E no caso desses joguinhos não acontecia, né? Desses brinquedinhos, quem não tinha o físico não tinha o boneco, não desbloqueava alguma parte lá dentro do jogo. Então é meio dividido. Eu acho a ideia bem legal, é, porque tu vai estar colecionando um Skylander, vai colecionar lá um Lego ou alguma coisa desse e tu já ganha alguma coisa digital, né? Eu acho interessante essa parte, mas a contrapartida de tu não poder ter aquele só no virtual, né? Eu não quero comprar ele, estou só querendo jogar, né? Eu acho que é meio que um jogo que não entraria para quem não faz a coleção do brinquedo, né? Eu acredito que seria. Não vai encaixar diretamente no gacha, mas para quem não tem o físico, que seria colecionar somente o digital, eu acredito que se encaixaria nesse padrão, né? Porque o gacha você estaria comprando uma chance de ter aquele colecionável. No caso desse desse que a gente está comentando, seria a compra direta daquele personagem, por exemplo. Que daí eu acho que tu poderia ter alguma forma de tu desbloquear aquele personagem ou alguma coisa assim dentro do jogo digitalmente, a pessoa só vai ter o digital, né? Uhum. E quem quiser comprar o bonequinho, a colecionável ali, compra, ganha um código ou alguma outra forma usa, né, esse bonequinho para ter. é, não é uma vantagem em si, porque outra pessoa também pode ter, mas ele tem uma certeza maior, né? Eu gastei o dinheiro aqui, comprei e ganhei um bônus lá de ter esse boneco
Ou até, claro, pode acontecer, tem uma edição especial de um boneco físico que só vai ter lá no físico, mas não travar todo o jogo por causa dessa mecânica, né? Eu acho que É, até porque é uma coisa passageira. Por exemplo, vou botar no caso do Skylanders, é, o foco é o público infantil. Então, assim como aquele Disney Infinity. Então, não é uma coisa que vai ficar. Se duvidar, um ano no máximo já não tem mais validade aquele jogo, já não, ninguém mais fala daquilo, então acaba se tornando uma coisa muito. Não é nem exclusiva, mas é uma coisa que você comprou para ter, mas ninguém mais vai ter por não ter mais interesse. Não vai voltar mais o interesse aquele jogo. Vamos botar o exemplo que eu vi faz um tempo já, acho que era durante a pandemia, de um jogo onde que você comprava o boneco do Ben 10 e você liberava aquela forma do Ben 10 dentro do jogo. O cara foi lá, colecionou, fez uma prateleira de Ben 10. Beleza, virou uma decoração bonita lá, mas aquele digital que era o foco da venda, né? Morreu, porque ninguém mais, nem a própria pessoa que colecionava lá, se duvidar, tem o jogo ainda, como você falou ali, a deterioração do console já deve ter chego, já não deve ter mais aquilo lá também. Então. Tem o caso que alguns desses precisava pegar o bonequinho, colocar numa base, fazer alguma coisa lá, né? E aí quem coleciona mesmo não quer ficar mexendo com o bonequinho e encaixando, tirando, pode estragar, né? Então é meio. Como é que eu vou dizer? Conflitante ali, né? Os caras querem que seja um colecionável, querer que use aquilo dentro de ficar usando, né? Quem coleciona não fica mexendo naquilo, né? Eles deixam na prateleira, deixam lá exposto, decoração e tal. Então foi desse nível, né? Do pessoal. Eu vou colecionar, que nem o do Pokémon. Eu vou colecionar, vou pegar o código, colocar lá no meu console, vou ter o digital e eu posso guardar o bonequinho na prateleira e nunca mais mexer nele, né? E no caso não, tu tinha que pegar o bonequinho, encaixar numa base e fazer todo um rolê para ele aparecer lá no jogo, né? Cada vez que tu queria jogar com ele, tinha que colocar ele ali de novo, né? Tinha. Como apelação de grande maioria desses jogos ali, sem ser a questão dos gadgets que a gente comentou no começo, mas desses jogos que a gente está comentando agora, a apelação principal deles é o público infantil. Então, assim, pressão do. O coleguinha da escola falou que tem tal personagem lá da Disney, ele quer também aquele personagem do jogo dele, então acaba criando essa pressão por parte das empresas em cima dos pais, né? Porque a criança vai querer aquele personagem, os pais vão querer comprar para ele ter, para ele não ficar fora da modinha, por mais que no ocorrido não vai ter certeza do que, mas é uma moda passageira, que é o nosso ponto hoje. Então, assim, mas os pais da criança não vão saber, né? Para eles é alguma coisa assim que a criança vai querer até a adolescência dele lá. Meu filho quer o personagem novo lá da Disney lá e ele vai jogar com aquele brinquedo até ele fazer os 14 anos. Dá 3 meses, aquele boneco tá jogado no canto lá, sem perna, sem braço. Então, assim, o foco das empresas é justo esse público infantil. Então, pra torrar o dinheiro dos pais, porque a criança quer ter
aquele colecionável entre aspas, para não ficar fora da modinha, né? Meu coleguinha tem, eu quero ter também. Então, explora Eu acho que esse. é o esgotamento financeiro ali, né? Fora que os jogos também tinham uma jogabilidade limitada e tal, né? Mas depois, cara, eu já comprei 5, 6 bonecos ali. Se tu não é o pai que tá colecionando, a criança não tem muito o que conseguir, sabe? Quando tu é um adulto que tá gastando teu dinheiro e colecionando aquilo, tudo bem, porque tu tá fazendo. Agora, como criança, tu consegue ali com teus pais alguns, né? Eu quero dois, três, agora que começar toda semana a querer um bonequinho ali de 100, R$ 200, aí uma hora teu pai vai dizer assim, acabou, né? Chega. A vida não é bem assim. Então, acho que foi esse um dos pontos Claro, ali, o esgotamento financeiro, muita coisa e pensando em outro daí, que é outro modelo, né, que era os loot boxes e gachas nos AAA, né, que também foi uma moda forte, loot box principalmente, gacha ainda não está perdida porque ainda existe muito, mas os loot boxes agora não estão mais, né, entre nós, graças a Deus, a maioria tem poucas aí, até por questão de regulamentação, né, mas mas foi uns, eu ainda acho que tem muito. mas tem muito local que já proíbe, tem que fazer Sim. de um jeito diferente, tem alguns resquícios das loot boxes, mas são alguns modelos diferentes, né? Uhum. Então, que era o que? Era aquele recompensa variável, né? Que a gente já citou aqui no podcast no passado, que não sei se eu vou conseguir um comum, um lendário, ou o melhor do jogo, né? Tu fica sempre naquela expectativa, compra, tenta, é aquele esquema de roleta, né? Vai até tu ganhar o jackpot, daí se tu ganha, agora eu não vou parar, porque eu ganhei, eu vou conseguir, né? Ou se tá perdendo, não vai. Não, agora eu já investi grana, agora eu vou até ganhar alguma coisa, né? Então fica nesse ciclo. Mas de qualquer forma é passageiro, porque geralmente nesses casos, principalmente, como você sempre comenta, a pessoa conquista aquele personagem que ele queria lá. Só que os jogos têm a premissa de sempre que sai um personagem novo, ele é melhor do que o anterior. Então acaba envelhecendo logo que você conquista aquele personagem, sai o próximo, aquele próximo é melhor, e o progresso continua assim. Então acaba se tornando novamente o nosso ponto, uma moda passageira, porque você vai ter aquele personagem que é o personagem do momento, mas daqui a pouco ele não vai mais ser o personagem do momento, né? Mas ali o nosso foco é a mecânica, né? Seria a mecânica da loot box ou do gacha que se mantinha, né? E Sim. realmente se manteria, porque a pessoa tem um item raro numa loot box, tu vai lá, pegou ele, daqui a pouco agora tem um novo item raro na loot box, tu vai lá tentar de novo, então esse manteria. Mas teve uma rejeição grande da comunidade, né? Porque era um esquema muito predatório, né? O formato que se fazia essa loot box, então, como eu já citei em outros casos ali, era uma variedade muito grande de itens, desde os muito comuns até os muito raros, e a tua sorte dependia para tu pegar alguma coisa que valesse a pena. Mesmo assim nunca se pagava, né? Porque tu vai ter só um item digital lá, às vezes tu ganhava notebox também não podia vender. É, então, Esse é um ponto alto, cara, que eu acho, porque que o se você tem. problema ali foi meio que como estava isso na mão de pessoas menores de idade para fazer, é,
comprar essas loot boxes, para rolar essas loot boxes, ele estava meio que quase como que viciando uma criança ali, né? Sim, Dessa prática de jogo de sorte, jogo de azar, né? Que a gente fala. E aí teve muita intervenção de governo, que eu acho que realmente é correto, porque, cara, essas roletas ali era quase um jogo de aposta e claro, era igual você largar uma tropa de infantil lá no no cassino. cassino, né? E, então por isso que meio que deu uma parada, né? Ou mudou um pouco para não ter essa prática predatória, para realmente estar mais de acordo, né? Então foi um foi um boom também, né? E um exemplo clássico foi ali o Battlefront, que lançou até a loot box e esses itens e tal num jogo competitivo, né? Não faria sentido nenhum quando. Então quem gastou mais, quem rodou mais loot box, quem teve um pouquinho mais de sorte, não vai depender da habilidade dele, ele vai ter uma vantagem no jogo. Enquanto que alguém que está lá jogando, que está tentando com habilidade, às vezes não vai conseguir porque não gastou dinheiro, né? Então, essas práticas aí foi muito muito rejeitada pela comunidade, né? Eles não realmente nesse caso eles não foi nem uma moda que passou por como o Rock Band, que deixou de ser novidade, o pessoal foi parando. Não, isso já foi uma rejeição já desde o início, né? O pessoal já Sim, rejeitou, ela, já ela não abominou deixou de isso. ser, não foi passageira porque deixou de ser moda, ela foi passageira porque foi excluída do. Nesse caso, eu acho que a moda, por exemplo, do Guitar Hero, a, a indústria lançou e foi a moda dos usuários quererem aquilo, né? Como o Kinect também. Lançaram e todo mundo queria um Kinect porque o amigo tem ou porque não sei quem tem. No caso das lootbox foi uma moda das empresas, né? Alguém lançou uma loot box, uma outra empresa viu, eu também quero, a outra empresa viu, eu também quero. Então foi uma moda de lançamentos de modelos de loot box, ou gacha, né? E a comunidade não abraçou aquilo, né? Ficou, claro, pessoas mais influenciáveis acabaram utilizando e gastando dinheiro com isso, mas aí entrou o governo também, né? A regulação, diversos países é proibido o loot box, então a comunidade não foi assim eu vejo, eu quero loot box, né? A pessoa achou o jogo, tinha, acabou meio que se viciando lá ou gastando um dinheiro que nem podia gastar, mas a maioria rejeitou isso já de cara, né? E dessa questão que eu tava entrando no ponto ali, é uma coisa assim que você não. Se é um boneco, se é uma guitarra, se é o Kinect lá, você tem aquilo fisicamente, você consegue. A moda passou, eu não estou mais interessado, eu vou negociar com alguém que nunca jogou, eu consigo passar aquilo para frente. Agora, se é nessa questão virtual, principalmente nessa questão do gacha, é um colecionável que vira inútil, porque a partir do momento que você. A não ser que o cara vai vender a conta dele para poder passar para frente, senão ele não vai ter E a, o. a maioria sim vai vender ilegalmente também, né? Porque a maioria dos jogos, tem poucos jogos onde tu pode vender a tua conta, né? Exato. Legalmente, né? A tua conta, quando tu cria a tua, e alguns deixam tu negociar itens isolados, né? Mas a maioria, 98% dos jogos não deixam tu vender conta de forma legal, né? Até porque tem atrelado a e-mail ou alguma outra forma de identificação, né? Mas o pessoal acaba Exato. fazendo, né? Então, Mesmo que não possa, eu tenho os piratinhos, os ilegalzinhos. é, É, o que também que eu gostaria de comentar, que eu encaixaria ele
mais no padrão do Guitar Hero e Rock Band lá, seria a questão do óculos 3D, que mesmo no cinema hoje em dia eu vejo muito pouco, até mais para na questão de jogos eu quase não vejo. Na verdade, eu não vejo mais, não tem mais. Como você falou o VR, né, ainda saía alguma coisa com frequência, hoje em dia não sai mais. Mesma coisa com o óculos 3D, saiu os jogos que tinham a versão de 3D, mas foi Acho uma que o coisa. 3D mesmo foi bem passageiro, bem pouco, né? Foi bem pouco, realmente. Teve. O que durou um pouco foi o de realidade virtual, o VR ali, mas também tá meio que se perdendo, né? Também. E esses jogos aí com esses óculos, eles meio que era a realidade aumentada daí, né? Que trazia o teu bichinho pra dentro da sala, ou o jogo dentro da tua sala e tal. O Pokémon Go até faz um pouco disso, né? Que você utiliza a câmera lá, você pode pegar e botar o bichinho sentado lá no sofá e tal. Mas também é uma coisa assim que na época, porque Pokémon Go foi uma coisa assim que aconteceu, foi um boom e que tinha uma premissa ótima, mas que acabou pegando um dos piores momentos da humanidade, né? Porque ficou cerca de 4 anos no mercado, e já veio uma pandemia, então ninguém mais podia sair de casa. Então, aí como é que o cara vai catar Pokémon dentro de casa só, né? Mas eu acho que esse. Aí teve. O cara sai pra catar Pokémon, pega Covid no caminho. Um novo Pokémon, né? Da nova geração, Covid. Nova geração, Covid. Mas e esses 3D também, né? Eles acabavam gerando desconforto ali, né? A pessoa usar esse 3D, muita gente acabava tendo náusea, dor de cabeça. Então é uma coisa que parecia legal, mas que acabava. O próprio óculos VR, dependendo de tu não tá acostumado, tu fica meio fora, assim, meio ruim, né? Então, fora que isso não agregava nada, né? Tu colocava lá um óculos 3D para ver em 3D, mas não mudava nada a jogabilidade, não fazia nada diferente, então é difícil, sabe? Um outro que eu queria comentar, assim, antes da gente encerrar, foi duas modas, na verdade, né? A do NFT e dos joguinhos Jogue para Ganhar, né? Que tinha muito joga que tu vai... Teve um boom aí de acho que um ano um pouco mais de um ano. Era toda a vida. Agora esse jogo pode jogar que tu vai ficar rico. Tu vai jogar e tu vai lá dentro vai ganhar moedas, bitcoins, como se fosse bitcoins, né? Moedas virtuais ali que tu vai criptomoedas que tu vai trocar e tu vai ficar rico. Então acho que essas duas modinhas aí, não sei se tu chegou a participar de alguma. NFT não, porque NFT já era uma coisa assim fadada, não era uma coisa que tinha uma segurança tipo Bitcoin. Então, como saiu da época que era a figurinha de macaco lá, que tinha até o próprio Neymar comprou figurinha. Eu digo no NFT físico, que era mais ou menos isso. Tinha algumas coisas ali, mas eu digo, dentro dos jogos teve alguns, né, que trouxeram esse questão do NFT lá para dentro, né? Então tu tinha um item, o item era teu, NFT, tu podia fazer uma transação com esse NFT por fora, né? Eu vou vender isso aqui, lá dentro do jogo passa para outro jogador. Teve alguns jogos ali, teve até um era de bichinhos também, tu capturava não, acho que tu ganhava um bichinho, alguma coisa assim, daí tu tinha que fazer casalamento lá dentro cada geração gerava com alguns atributos, tu podia
fazer, ela também era baseada em NFT, isso. Mas nem sei o que deu. Eu sei que tava bem forte numa época aí, o pessoal criava os bichinhos para vender e daí tinha que fazia. Oscila bastante, que nem saiu faz um ano e meio, talvez, aquele jogo de clicar na banana lá, que também estava gerando uma venda extraordinária dentro do mercado da Steam. E o exemplo mais recente, eu não sei se você está acompanhando, que é o Taskbar Hero, que é um jogo que joga Sim, na barra de ferramenta. Então tem muita gente ganhando dinheiro com ele, porque ele tem esse esqueminha de NFT que são itens que mas acho que você não é farma. exatamente NFT lá, né? Nesse Não é cara. NFT, é um. É só É, uma um, venda normal de itens, né? Não é. Não, seria. Dentro do mercado da Steam mesmo, até é, é uma coisa legal, até. legalizada, né? Não é Isso. legal, é legalizada. Legalizado que eu quis dizer. É legal. Não... Mas é porque daí é um caso que a própria comunidade que tava jogando, Exato. botando preços absurdos e tudo mais, né? Então é uma coisa Mas eu assim. tô mais nessa modinha do NFT, que realmente sumiu, né? Essa troca de itens tá aí pra sempre, né? E os joguinhos que era, não sei se chegou a ver, aquele Mir 4, vários joguinhos que prometiam joga, lá dentro tu minera Sim, tem. tal. Hoje em dia tem vários jogos antigos que voltam com esse tipo de mecânica. Isso desde Mu até Ragnarok, que são servidores separados, onde é que você tem a premissa de quanto mais tempo você fica logado, mais tanto daquela moeda você ganha, aquela moeda exclusiva lá serve para comprar alguma coisa exclusiva dentro do jogo, você pode Seria tipo um comercializar. cache, né? Seria tipo um cache do jogo e tu poderia trocar ele por dinheiro real, É, né? Mas isso isso também mesmo. teve, cara, foi um boom aí de um ano e pouquinho, que era toda semana lançava um jogo que era o Play to Earn, né? Que é jogue para Mas, ganhar. mas Bem nesse boom da criptomoeda também, né? O pessoal começou com a Bitcoin, aí começou a lançar 300 moedas diferentes e o pessoal dos games já. Vamos colocar aqui no nosso game também. Então, o que, que eles faziam? Mineravam no próprio computador da pessoa, provavelmente, né? Fazia alguma mineração ali, enquanto estava rodando o teu jogo, ele estava usando algum recurso da tua máquina para fazer alguma coisa e depois quem conseguisse minerar ou fazer alguma coisa lá, geralmente era uns campos de minério lá que tu minerava para receber esse negócio no Mir, não sei se era 4 agora, mas era um desses aí. Era assim, daí tinha algum local que tu tinha que ir, que ficava lá minerando num cristal e ganhava um cristal negro ou alguma coisa desse tipo. Aí todas as áreas eram PVP, sempre a pessoa mais forte do server monopolizava e era isso. Era dificilmente tu ganhava alguma coisa para quem começou o jogo, a hora que saiu, talvez ganhou, mas depois quem entrou depois não conseguia mais, né? Já mas tava. assim, eu não encaixaria como moda passageira. É, essa é uma moda passageira, mas como é que eu vou explicar? Como eu falei, ela oscila, ela sobe por um tempo e volta. Mas Então, não esse é uma. desse aí sumiu, né? Não vejo mais. Eu vejo, de vez em quando eu vejo algum jogo, como eu falei, tem bastante jogo antigo que volta e acaba. O próprio Mir A, pró- 4 que volta de a vez em própria, quando. a própria criptomoeda meio que saiu de moda, né? Sim. Então, os jogos que estavam nesse hype, Bitcoin tá no hype, então agora tens esse jogo aqui que não é Bitcoin, mas é algo parecido, que tu vai ganhar dinheiro e tu vai ficar rico. Então, cara, acho que não vejo nada aí que faça sucesso, que tenha grande. O que eu vejo mais é jogos voltando que eram pagos, voltando free, ou que agora tem troca de item, no caso do Taskbar ali não é nem cripto, nem
nem NFT, eu acho. Eu não sei se é NFT, mas acho que não. É mais dessa própria da Steam mesmo, né? Troca. Até porque eu acho que os itens não são únicos lá, né? Tu vai ter um item. É um item raro e tal, lendário, sei lá como que é o nome lá dentro, mas que, que outra pessoa pode ter um igual, né? E no caso dos NFTs é mais assim para ser um item único, né? Então tem Assim, mas muita tem coisa essa assim. exclusividade, né? Isso. E aí tu poder vender aquilo, né? Mas acho que o NFT mesmo e essas que ganhavam criptomoedas ali, até como a própria criptomoeda meio que saiu de moda, né? O jogo também lancei agora um jogo que tem a criptomoeda X lá dentro e tal. Tem pouca gente indo atrás disso hoje, né? O Bitcoin deu uma estabilizada, ele tá um valor meio constante, não tem aquela oscilação que tinha, que daí o pessoal ficava rico de uma hora para outra e na hora seguinte eles pencavam e tu ficava pobre de novo. É, acho que agora quem está comprando agora o Bitcoin, claro, quem comprou lá no início ganhou muito dinheiro, quem manteve, né? Mas de agora, do último ano para cá, não vi muita oscilação dele, não. Eu acredito que de moda passageira, é, que a gente comentou hoje, principalmente nessa questão de jogos, eu acho que o que mais sumiu assim foi a questão dos gadgets. Eu acredito que uma ou outra coisa sempre retorna na questão, como a gente falou do VR, volta e meia aparece alguma coisa, dá aquela, talvez uma coisa mais tecnológica, daí começa a lançar vários jogos para aquela nova tecnologia, então acaba voltando. Mas eu acho que, né, nessa questão de moda passageira, a gente eu encaixaria mais a parte dos gadgets lá. Eu acho que todos que a gente comentou foi uma moda passageira, Sim, sim. mas o gadget acho que sumiu de vez, né? E É uma coisa assim que eu não não vejo vejo. uma volta dele. Exato. É, acho que é meio que a comunidade já viu, né, que para jogar é o controlezinho mesmo, vai jogar muito tempo, é desconfortável de jogar, né, com Kinect, com o Wii ou aqueles outros Kinect, outras formas lá de gestos, né, de sensor de movimento. E aí vai lançar e vai ser meio que um fracasso, né? Então até alguém ter coragem de lançar alguma coisa nova, tipo como lançar o VR, vai demorar ainda. Se é que É. volta algum dia, né? Você que está assistindo em casa aí, tem alguma coisa assim que. Uma modinha que você tem saudade, que você gostaria que voltasse? Uma Ou até, guitarrinha? né, ou até diga aí quais que a gente esqueceu, se tem alguma moda que a gente esqueceu nos videogames. Exato. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, curte e assiste nossos vídeos aí. E semana que vem a gente tá de volta aqui. Valeu, pessoal, até mais.